vamos mergulhar em um dos momentos mais decisivos e também mais controversos da história econômica do Brasil, o Programa de Ação Econômica do Governo, mais conhecido como PAG. Vamos decifrar juntos o que foi esse tratamento de choque e como ele acabou mudando o rumo do país. Imagina só, 90%. Em 1964, essa era a inflação anual no Brasil. Um ritmo simplesmente alucinante, que paralisava a economia e destruía o poder de compra de todo mundo, dia após dia. Essa era a grande pergunta que pairava sobre o país. O desafio era gigantesco. E a resposta que veio foi dura, foi transformadora. Para a gente entender como o Brasil chegou a essa resposta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então, para entender o PAEG, primeiro a gente precisa ter uma noção do cenário de caos que veio antes dele. O começo dos anos 60 foi um período de instabilidade profunda por aqui. A instabilidade política era tão grande que, olha só, entre 1961 e 1964, o Brasil teve 3 presidentes e 6 ministros da Fazenda. Essa troca constante de comando, claro, gerou uma perda total de controle. O resultado foi uma tempestade perfeita. A inflação disparou, as contas com o exterior estavam no vermelho e a agitação social só aumentava. Com a mudança de governo em abril de 1964, a prioridade número 1, sem dúvida nenhuma, passou a ser a economia. A missão era muito clara. Era preciso restaurar a ordem, custe o que custar. E a resposta para esse caos todo foi um plano bem abrangente, bem ambicioso, que acabou moldando a economia brasileira por muitas décadas. Esse plano foi o PAEG, o grande projeto econômico do governo Castelo Branco. Era um documento super detalhado que não queria só apagar o incêndio da inflação, não. A ideia era bem maior. Era redesenhar as próprias fundações da economia do Brasil. E é aqui que a gente vê o tamanho da ambição. Claro, o foco imediato era a inflação, não tinha como ser diferente. Mas os objetivos oficiais iam muito além disso. O PAG queria um reequilíbrio geral da economia, preparando o terreno para um novo ciclo de crescimento. Então, como é que isso funcionou na prática? Bom, o PAEG, na verdade, combinava um tratamento de choque bem duro no curto prazo, com reformas estruturais que olhavam lá para frente. O plano tinha, digamos assim, duas caras. De um lado, aquele remédio ortodoxo, bem amargo, sabe? Austeridade fiscal pesada, aumento de imposto, crédito super restrito e um novo controle salarial bem polêmico. Mas, do outro lado, vinha uma modernização institucional que foi gigantesca, criando pilares do nosso sistema financeiro que existem até hoje, como o Banco Central e o Banco Nacional da Habitação. Essa política salarial foi talvez um dos pontos mais controversos de todos. Pensa bem, a nova fórmula não olhava para a inflação que já tinha acontecido para corrigir o salário. Não, ela pegava a média do salário dos últimos 2 anos e somava a meta de inflação que o governo achava que ia ter. Como a meta era sempre mais baixa que a inflação real, bom, o resultado foi um aperto gigantesco nos salários. E isso não era por acaso, não. O próprio documento do PAEG já deixava o objetivo bem claro. Para quem fez o plano, controlar os salários era a única forma de quebrar o ciclo vicioso da inflação. Ou seja, o arroxo salarial não foi um efeito colateral, foi uma peça central e totalmente deliberada da estratégia. Ok, mas e aí? O plano funcionou? A resposta curta é sim. Só que o preço a ser pago, tanto social quanto econômico, foi altíssimo. O principal objetivo foi atingido. Isso não dá para negar. A inflação, que estava lá batendo na casa dos 90% em 1964, despencou. Em 1967, já estava em cerca de 30%. No combate à alta de preços, o plano foi um sucesso. A grande questão, no entanto, é: quem é que pagou essa conta? A resposta está nos setores que mais dependiam de crédito e, claro, nos trabalhadores. Menos 4,7%. Essa foi a queda da produção industrial em 1965. Foi um baque. A combinação de aperto fiscal com falta de crédito bateu direto no coração da indústria e jogou o setor numa recessão bem forte. Agora se liga nesse número: menos 26%. Essa foi a queda brutal do salário mínimo real. Isso em um único trimestre, logo depois que a nova fórmula começou a valer. O impacto no bolso do trabalhador foi imediato e muito, muito severo. E as análises da época já mostravam isso. A recessão na indústria foi uma consequência direta do plano. O PIB do país só não encolheu porque, por sorte, a agricultura teve um ano espetacular.
cresceu mais de 12% e acabou, de certa forma, maquiando a crise que estava acontecendo nas cidades. Apesar desse custo social enorme, a verdade é que o PAEG deixou um legado duradouro. Ele acabou criando as bases para a fase seguinte da economia do Brasil. E é aqui que as peças se encaixam. O PEG, com toda a sua dureza, fez o que se chama de arrumar a casa. Com a inflação mais controlada, um sistema financeiro novo e mais moderno e a confiança internacional voltando, o terreno estava pronto. Pronto para quê? Para aquele período de crescimento super acelerado que veio logo depois, o famoso milagre econômico. Então, no fim das contas, o legado do PEG é duplo, é complexo. Por um lado, ele foi essencial para reorganizar uma economia que estava em frangalhos. Por outro, ele fez isso causando uma recessão feia e com uma política salarial que, sem dúvida, aumentou a concentração de renda. E isso tudo nos leva à grande questão que fica até hoje. O PAEG foi um remédio amargo, mas que era realmente necessário para salvar uma economia doente? Ou ele foi, na verdade, o ponto de partida de um modelo de crescimento que já nasceu mais desigual? É uma discussão que, de certa forma, continua ecoando no Brasil até hoje.